Vamos lá então, habilidade número 5, coordenação. A interação humana dentro do local de trabalho envolve muitas coisas, né? Como por exemplo, produção em equipe, de forma com que os trabalhadores aproveitem os pontos fortes uns dos outros e consigam se adaptar de uma forma flexível às mudanças e circunstâncias, né? Você conseguir saber coordenar é você saber ser líder. Mesmo que você não seja oficialmente um líder, você será visto como um se você conseguir usar essa habilidade aqui de forma positiva, gerando resultado para a sua empresa. É você conseguir também facilitar aqueles processos que já estão estabelecidos, né? Então você vê que tem um método dentro da sua empresa, esse método gera um resultado X. Mas você analisando ali, você percebendo que pode fazer uma coordenação lá dentro, você percebe que você consegue tirar 1/3 do tempo de produção para gerar um resultado ainda maior. Isso também está dentro da coordenação. Basicamente é pegar a peça certa e colocar no lugar certo. A cada troca que você fizer, conseguir acertar mais e mais valor você vai estar retornando, tanto para você, né, quanto para a empresa. E aí você sabe o que acontece. A habilidade número 4, gestão de pessoas. Estamos chegando já no top 3, hein? O que é a gestão de pessoas? Aqui entra aquela compreensão de que uma pessoa tem para outras pessoas, né? O quão capaz de implementar ou complementar ideias novas eu sou, você é. A gente também pode falar sobre o desenvolvimento de pessoas nesse campo. E aqui me veio um exemplo de um cliente. Ele conseguiu 3 promoções em menos de 1 ano. E por quê? Porque ele conseguia ter um bom contato com o líder da empresa onde ele trabalhava. E o que ele percebeu? Que através de algumas pequenas mudanças, mas mudanças estratégicas, ele conseguia mudar completamente o resultado que aquela empresa tinha. E ele foi fazendo de pouco em pouco, de pouco em pouco. Ele foi fazer uma coisa pequena. O líder, opa, esse cara aqui tem boas ideias, né? Vou pôr em prática. Ia lá, colocava em prática, funcionou, legal. Ele ainda percebeu que tinha gente errada no lugar errado. Ele foi lá, conversou com o líder, joguinho de xadrez, arrumou, legal, resultado mudou para mais, para positivo, e assim ele foi subindo. E ele tem uma meta hoje extremamente desafiadora, mas eu já falei para ele, isso daí é completamente capaz de ser feito. Está na sua mão, né? E ele sabe disso. Eu consegui trabalhar a motivação interior, a motivação intrínseca dele. Não é aquela motivação barata, não. Aquela motivação que você assiste um vídeo, no dia seguinte você está motivado e na semana seguinte você já está completamente desmotivado. Não, eu estou falando sobre a motivação que cada um tem dentro de si, aquela motivação intrínseca, o propósito de vida de cada um. Afinal de contas, a gente precisa estar motivado a todo momento. A fome, por exemplo, é uma motivação. Cada pessoa tem a sua motivação interior. Fazer a gestão das pessoas é mais uma habilidade crítica para quem quer ser um profissional destacado. Chegamos no top 3, medalha de bronze, criatividade. Eu aposto que essa daqui você não sabia que eu ia falar, né? Não tinha nem ideia. E o porquê que a criatividade é tão importante? Se tem uma coisa que nós seres humanos ganhamos dos robôs, é justamente na criatividade. Robô nenhum tem lado criativo. O máximo que ele pode ter é um conjunto pré-programado por alguém, por alguma pessoa, para resolver alguma equação matemática. Palmas para a nossa raça. Eu sei que talvez você fale, mas eu não sou uma pessoa criativa, né? Eu não consigo ter esse lado artístico e tudo mais. Mas eu falo para você, fica tranquilo, porque você tem. Agora, através do meu exemplo, você vai entender que sim, você tem. Eu sempre fui uma criança criativa, sempre. Mas eu comecei a crescer, e o mundo não exige mais tanto essa criatividade, né? Pelo menos ele não fala, olha, seja criativo, seja criativo. Não, pelo contrário, o mundo exige que a gente comece a se adequar às situações. Na escola, por exemplo, lá no comecinho é legal, porque a gente tem que pintar, tem que desenhar, então desenvolve bastante. Mas a gente começa a crescer, começa a vir fórmula para isso, fórmula para aquilo, você tem que seguir esse método, método aqui, método ali, faz isso, faz aquilo.
E aí nós, naturalmente, começamos a deixar a criatividade de lado. Só que, na verdade, ela sempre esteve dentro de nós. E aí é um erro muito grande achar que nós não somos criativos hoje. É óbvio, passaram-se décadas dessa época sem trabalhar de forma consciente, né, a criatividade. Mas todo mundo tem esse lado criativo, seja para o trabalho que for. Use esse trabalho criativo. E uma dica que eu posso dar aqui para vocês, que vai despertar completamente o seu lado criativo. Comece a pegar o hábito de ir para a natureza, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos, tá? Uma vez por semana é o ideal. Mas comece lá no meio da natureza. Fica um tempinho em contato, desliga tudo que tem à sua volta. Comece a escutar o som do vento, o som das árvores se balançando, o som dos grilos, o som dos outros animais. Comece a sentir o cheiro do mato, o cheiro das flores, o cheiro da terra, o cheiro da água. E tudo isso vai trabalhar o seu lado criativo. Você vai perceber que desligando um pouco o seu lado racional, o seu lado criativo, né, por oposição, ele começa a subir. E aí você vai ter insights, você vai ter pensamentos iluminados e coisas do tipo, justamente porque você está desligando o lado racional e você está pilhando o seu lado criativo, né, o lado direito do cérebro. Agora, com a medalha de prata, pensamento crítico. Não tem nada a ver com pensar mal das pessoas de forma crítica. O que significa esse pensamento crítico? É o profissional que sabe apresentar a habilidade de se comunicar de forma clara, de conseguir fazer as perguntas certas na hora certa, de conseguir analisar um problema sob diferentes perspectivas, né? Tendo assim, obviamente, grandes chances de se destacar no meio que está inserido. É você conseguir unir a lógica com o raciocínio, né? Com essa forma de pensar. Você pensar e desse pensamento conseguir extrair a lógica do problema, a lógica da resolução, a lógica do método, né? Do como fazer isso daí. É você conseguir também tirar soluções e entender quais serão as possíveis consequências de cada solução, de forma antecipada, mesmo que não em sua totalidade. Eu vou explicar isso daqui para vocês em outras palavras, de uma forma um pouco mais simples agora. Por exemplo, tem um problema aqui. Você consegue entender que tem uma resolução, certo? A gente já falou sobre isso daqui em uma outra habilidade. Só que você entender que tem apenas uma solução, apenas um caminho para a solução, talvez não seja a melhor opção que você possa gerar para a sua empresa, para o seu trabalho. Agora imagine se você tem esse problema e consiga entender o que vai ter aqui para ter uma solução, é solução B, solução C e solução D. E você também conseguir já antecipar os movimentos, entendendo quais serão as consequências da solução A, da solução B, da solução C e da solução D. Então aqui também entra esse jogo de antecipação do futuro. Você já antevê o que vai acontecer, consequentemente com isso daí você já consegue se precaver, entender qual vai ser a melhor solução, qual vai ser o melhor método a ser seguido e já se preparar da forma que precisar. Medalha de ouro, resolução de problemas complexos. Não podia ser outra coisa, né? Afinal de contas, quantos mais problemas eu consigo resolver, mais valor eu vou gerar, tanto para a minha vida, quanto para a empresa, quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Tem uma estatística que diz que nos próximos 4 anos, 36% é mais de 1/3 das atividades em todos os segmentos da economia deverão exigir a habilidade de solucionar os problemas complexos. E a gente sabe que o mundo nos paga muito bem para resolver problemas. E quanto maior for o problema a ser resolvido, maior vai ser o pagamento. E isso nunca mudou, isso não muda, e isso nunca vai mudar. Buscar por problemas, você gostar de problemas, é uma coisa positiva a se fazer. Agora eu lembrei de uma época da minha vida em que eu não buscava problemas. Pelo contrário, eu sempre buscava me afastar dos problemas, ficar longe dos problemas. Só que o que aconteceu nessa época da minha vida? Eu vivi estacionado. Sabe quando uma pessoa está doente e morre no hospital? Fica lá aquele barulho.
Pois é, eu estava daquele jeito porque eu não estava buscando resolução de problemas. Eu queria fugir dos problemas. Eu pedia para outras pessoas resolverem para mim, eu esperava que eles se resolvessem sozinhos, o que é uma auto-enganação tremenda, porque isso não acontece, e eu não evoluía, porque eu não resolvia problemas. É a mesma coisa de que eu querer crescer os meus músculos e não ir para academia. E tem um mini documentário, né, composto de 3 episódios que eu recomendo para vocês sobre resolução de problemas. Ele é o documentário do Bill Gates, tá no Netflix. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome do documentário, mas se você buscar lá por Bill Gates, você com certeza vai achar. E lá mostra o porquê que o Bill Gates é quem ele é hoje. Por que ele tem o que ele tem hoje? Porque ele é um apaixonado por resolver problemas. E claro, falando não somente dessa habilidade aqui, mas de todas as habilidades que eu já falei sobre até aqui, elas são treináveis. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter elas, que você certamente terá elas em algum nível, seja de 1 a 100, e que quanto mais você põe na prática, mais desenvolvida ela vai se tornando. E também uma coisa muito importante que eu devo falar aqui para vocês é busque desenvolver suas habilidades mais fortes. Aquelas habilidades que você já naturalmente tem como positivas, como acima da média. Não fique focando naquelas habilidades que você não tem num grau tão bom assim, num grau desejável, tá? Isso daí faz parte da sua essência, da sua personalidade. E claro, desenvolva também sim as suas habilidades que não são tão fortes assim, mas não se preocupe tanto com elas assim, tá? Chegamos então ao final do segundo vídeo sobre as 10 habilidades mais importantes para os profissionais de 2020. E se você ainda não é inscrito do canal, vou pedir para você se inscrever. E dá um like aí também, mete o dedo nesse like aí que me ajuda bastante e vai fazer esse vídeo chegar para as pessoas que estão precisando assim como você precisou, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima!